Bíblia Narrada, o seu canal de meditação e de leitura bíblica. Comer um churrasco. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Romanos, capítulo 14, versículo 21. Tolerância é uma palavra que pode ter significados, tanto positivos, quanto negativos, na vida cristã, dependendo do contexto. Ela pode se referir às advertências de Deus, contra aqueles que toleram o erro, leia Apocalipse 2, verso 20, ou como uma recomendação aos cristãos, para praticarem o amor ao próximo, Romanos 14, verso 1. Etimologicamente, a palavra tolerância significa a capacidade de suportar, ou aguentar, mas também de levantar e sofrer. Em resumo, tolerar é exercer com paciência o dever de permitir que alguém seja o que é, ou faça o que faz, mesmo que não concordemos. O problema surge quando o que alguém faz fere princípios fundamentais da fé cristã, o que chamamos de pecado ou iniquidade. Não devemos tolerar o erro, conforme 1 aos Coríntios 5, verso 11, mas devemos tolerar o fraco na fé, segundo Romanos 14, verso 1. Devemos aceitar aqueles que pensam de maneira diferente, mas não podemos tolerar ensinamentos contrários à palavra de Deus, 1 Timóteo 4, verso 7. A tolerância é um dos maiores desafios éticos do cristão, pois, enquanto tolerar o que ofende a Deus é errado, não tolerar o fraco na fé é igualmente ruim. Com relação aos fracos na fé, aqueles menos resistentes, a tolerância é recomendada. Por amor a eles, devemos até mesmo evitar certas ações, como comer algo que, embora normal para nós, possa escandalizá-los. Paulo, por exemplo, recomendou a Timóteo que se submetesse à circuncisão, para não ser um obstáculo para os judeus, Atos 16, verso 3. No entanto, quanto aos falsos ensinos e ao pecado, tolerá-los é errado, e não devemos, em hipótese alguma, negociar com o erro para sermos politicamente corretos, 1 Timóteo 4, verso 16. Amar ao próximo é um princípio fundamental da fé cristã, o novo mandamento dado por Cristo Jesus aos seus discípulos, João 13, verso 34. A paciência com aqueles que ainda estão na infância da fé é claramente recomendada nas Escrituras. Por isso, mesmo que custe abdicar de algo que gostamos, como um bom churrasco, recebamos o fraco na fé com amor. Mas, rejeitemos sempre as práticas contrárias à vontade de Deus, e Ele nos recompensará. A tolerância é um crime quando o que se tolera é a maldade. Versículos utilizados. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Atos, capítulo 16, versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Deus abençoe sua vida.